Então, hoje, né, nossa boa noite, né, e o nosso assunto hoje que nós vamos abordar é de suma importância para uma convivência dentro de uma casa espírita, que nós vamos falar sobre a homogeneidade dentro do grupo espírita. E só lembrando qual o significado de homogeneidade, ser homogêneo significa ter semelhança de estrutura, semelhanças de mesmos ideais. Então, e isso é um assunto é de suma importância dentro de uma casa espírita, para que nós tenhamos grupos bem estruturados, sobretudo em se tratando de grupos mediúnicos, né? Nós tiramos toda essa literatura também do livro da irmã Cido Fo, que se chama Laços de Afeto. Aliás, é um dos meus prediletos, que é belíssimo. Ela, ao longo desse livro, ela trata o tempo inteiro sobre a afetividade dentro da casa espírita, e não só dentro da casa espírita, na nossa vida em geral, né, no nosso dia a dia, né, mas com foco, sobretudo, no grupo espírita. Então, nós vamos abrir a apresentação para nós tratarmos desse assunto. Bem, gente, está aí o título do nosso assunto hoje, Homogeneidade do Grupo, que está no capítulo 27 do livro Laços de Afeto, da irmã Cido Fo. Bem, gente, vamos lá. Então, nós tiramos do Livro dos Médiuns essa primeira introdução aí, que diz o seguinte, está lá no Livro dos Médiuns, né, né, que diz exatamente o seguinte: uma reunião e um ser coletivo é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante das dos seus membros e formam como um feixe. Ora, esse feixe tanto terá mais força quanto mais homogêneo for. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos desde que deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam essas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as dizem, evidentemente desnecessário se tornam todas essas preocupações. Mas então ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Esse parágrafo está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 331. Bem, gente, o que trata esse parágrafo? Diz o seguinte, que toda reunião deve ter essa característica, deve ser um ser coletivo, que tenham todos um objetivo comum, né? Que tenham uma homogeneidade, né? Que se este não for o objetivo do grupo, da casa espírita, então não se pode esperar uma qualidade. Né? Se o objetivo, por exemplo, nós que somos de uma reunião mediúnica, se o objetivo for ali só obter comunicação com o plano espiritual, sem maiores preocupação dessa qualidade, da qualidade que seja esse intercâmbio, aí, né, os espíritos deixam bem claro aí. Se o que se quer é apenas obter comunicações, seja essa quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade do que se trata nessa reunião, né, evidentemente, desnecessário se torna todas essas preocupações. Mas aí ele coloca aí essa observação. Mas também não se pode queixar da qualidade do produto. Então, a gente não vai querer que uma reunião que não se tenha uma harmonia, uma homogeneidade, que tenha resultados, né, fidedignos, que sejam resultados sérios, né? Nós temos que estar atento a isso. E voltando lá, então, já que falamos que a importância de ter um grupo homogêneo, semana passada nós falamos, né? O que a semana passada, não, há 15 dias atrás, nós falamos, não sei se vocês estão lembrados, que nós falamos de coisas que acontecem dentro de uma casa espírita, por exemplo, né? Que é comum na casa espírita ter divergência
ocorre que se tem, às vezes, muitas vezes, até fofoca, disse-me-disse, né? Orgulho, a pessoa ter vaidade, né? E nos foi alertado sobre todas essas tendências, né? E hoje nós vamos ver, fortalecer o porquê que devemos estar atentos, né? Então, a irmã se diz lá, um dos requisitos mais valorosos na formação e desenvolvimento de um grupo é a homogeneidade. Então, como nós falamos lá, a homogeneidade é o quê? Ter os mesmos ideais, as mesmas bases de não é ser igual, porque cada um é um ser diferente, cada um, não existe ninguém igual. Então, não tem necessariamente, não existe isso, ter um grupo onde que todos sejam padronizados iguais, né? Nós vamos mais à frente falar da palavra alteridade, que é esse respeito, é um respeito, embora as diferenças, né? Então, continuando lá, ele falando o seguinte, que qual que é o significado da palavra grupo? Então, na etimologia da palavra grupo é italiana, da língua italiana, e que significa grupo, significa nó. E o nó, o que o nó recorda? Nos remete aqui. O nó nos remete a pontos de sustentação de uma rede, né, de um fortalecimento de uma rede. Ver que rede, para ela ser bem firme mesmo, não se desfazer, tem que ter aqueles nós bem firmes, né, bem coeso, para que ela tenha firmeza, né? E então, exatamente essa simbologia, né, ela nos remete aos grupos espíritas. Por quê? Porque um grupo espírita, para ser um grupo que remeta à confiança, que mereça ter essa assistência do plano espiritual, né, tem que ser um grupo sério, né? Então, olha lá, deverão ser. Então, a irmã fala, os grupos espíritas deverão ser como redes pelo sentimento que agrega e baliza todas as suas cotas educacionais no aprendizado espiritual. E aí, continuando, ele fala, quando se menciona a termologia homogêneo para grupos, logo vem a ideia de igualdade. Quando a gente fala grupo homogêneo, muitas vezes, não foi o que falamos há pouco, tem aquela ideia de ser todo mundo igual, tudo bonitinho, e não é, isso não existe, né? Tudo padronizado. Né? Mas, contudo, o que ele diz? O seu significado é um tanto elástico e profundo, porque jamais obteremos características uniformes, uma vez que cada pessoa é um índice. Então, nós nunca iremos ter uma coisa padronizada, uniformizada, né? Mais harmônica, homogênea, sim. Nós vamos... Eu acho que é interessante explorar exatamente essas diferenças das pessoas. As pessoas têm características diferentes, mas que estão com um objetivo comum. Isso que é fundamental. Porque não adianta no grupo você ter características diferentes e os objetivos também serem diferentes. O interessante até é isso. As nossas diferenças pessoal de cada um é até interessante, porque um tem uma ideia, outro tem outro, mas que todas as nossas diferenças que possam convergir para um ponto único, que todos tenham harmonia, homogeneidade em atingir esse objetivo. Essa é a grande ideia. Né? Então, continuando lá, ela diz o seguinte: apregoar a qualidade de homogêneo condicionada a imposições é desrespeitar o fluxo dos valores latentes e adormecido na intimidade de cada ser. Né? Então, não adianta a gente querer dizer que um grupo, que a qualidade de homogeneidade tem que apregoar a qualidade de homogêneo condicionada a imposições, né? Não se pode, dentro do grupo, ter imposições. Né? Nós devemos trabalhar, sim, para sermos homogêneos, termos os mesmos ideais espirituais, tudo, mas isso tudo com muita responsabilidade, com muita assertividade, né? Com muita serenidade. E aí ela continua: grupos homogêneos são os que guardam uma certa atração para o ideal comum. Então, nós temos que fixar qual é nosso ideal,
a partir do momento que estamos dentro de uma casa espírita, que fazemos parte de um grupo, né? Qual é o ideal comum? E que esse ideal seja claro e que tenha uma visão compartilhada do seu futuro, de onde querem chegar, para onde se dirige. Em torno desse ideal compartilhado, nascido de dentro para fora, e constituindo as inspirações de todo, tem-se a chave da homogeneidade. Então, a gente começa a perceber aí, gente, qual o significado real da homogeneidade. Primeiro, um grupo, para ser homogêneo, tem que ter, né, ideal comum, todos, ter um ideal que seja comum a todos, objetivo claro, se que esse objetivo seja falado. Cabe aos dirigentes da casa espírita, né, aos dirigentes dos grupos, né, que fale, olha, o objetivo nosso nessa grupo espírita são esses, A, B, C, D, que liste, né, e que todos tenham a oportunidade de estar de acordo ou não, aí é fórum íntimo, né? Mas que todos saibam com clareza qual o objetivo da casa. Né? Interessante você colocar isso, olha só como que é interessante. Quando você olha para um grupo, pensa só, você formou um grupo, vamos formar um grupo mediúnico, um grupo de estudo, o que for. Daí você fala assim, ó, tem que ser um grupo com homogeneidade. Mas não adianta você falar isso. Porque falar que o grupo vai ser homogêneo, vai ter homogeneidade, não adianta nada. Porque a homogeneidade, se vocês perceberam no que ele fala ali, é uma consequência. Uhum. É uma consequência de que o grupo tenha um ideal claro, comum, e que eles persigam isso. Porque as diferenças características das pessoas, que são as dificuldades, os vícios, tudo isso, vão ficar dentro do grupo, vai ficar de lado um pouco para atingir aquele objetivo. Senão não tem homogeneidade, né? Exatamente. Né? Então, ele continua aí, ó, esse comprometimento, se o grupo que tiver um comprometimento sério, com uma meta, um programa, uma mentalidade, estabelece laços no corações, enquanto as divergências, divisões intelectivas e conquanto, né, as divergências, divisões intelectivas e as diferenças temperamentais. Então, gente, o que ele disse? Que embora quando um grupo tem uma meta, que tem um programa definido, determinado, qual o nosso objetivo? Nós queremos ser melhores, queremos evoluir, queremos ser bons médios, servir, né? De acordo com os ensinamentos de Jesus ao plano espiritual, a ajuda espiritual nesse intercâmbio, né? E se tiver tudo bem claro, o que isso vai fazer? Vai estabelecer laços do coração, vai unir a todos, embora o Roberto é diferente do Maurício, é diferente do outro, é diferente do outro, é diferente do Hélio, é diferente de mim, diferente de Nilson. Cada um de nós tem uma característica de ser, um modo de ser. Mas, embora essas divergências, divisões, tanto intelectiva como às vezes de temperamentos, mas se tivermos todos, olha, nós temos esse objetivo, esse é o nosso foco. Então, conquanto as diferenças, vai haver o quê? Vai haver aquela história que a gente sempre fala isso nos nossos grupos e que a gente deve perseguir. A gente percebe que um companheiro está equivocado em alguma coisa ao nosso parecer, que a gente possa chegar perto desse irmão, desse companheiro, e que fale, olha, quem sabe você agisse dessa outra forma, quem sabe essa ideia que é a nossa e de repente você está fazendo de outra forma, isso não sem ofender, e que o outro, que cada um de nós esteja aberto também para esse tipo de diálogo, né? Que deixe de lado o nosso orgulho, nossa vaidade, a nossa prepotência de querer que a nossa opinião prevaleça, que sempre eu esteja certo e o outro, eu não quero nem considerar o que o outro pensa, o que o outro fale, sem que a nossa vaidade fique acerbada. Então, sem que a gente tenha melindres, sem que tenha inveja, porque nós somos o que somos.
nós sabemos qual a nossa posição na escala espiritual. Ainda estamos nos primórdios da evolução, então nós sabemos que entre nós existe a inveja, existe ambição, existe egoísmo, existe ainda temos tantos vícios, ainda, né, meus queridos irmãos? Só que, ainda, nós falamos com muita clareza ainda, e que nós já estamos atentos a isso. Nós já abrimos nossos olhos e já olhamos para nós, já falamos, olhamos para aquilo que eu sempre falo, olhamos para nossas sombras com respeito, com amor, e falamos, olha, eu sou assim, mas eu quero ser melhor. Eu posso ser melhor, eu mereço ser melhor, porque eu sou filha de Deus. Então, qual é a pedagogia educacional de Jesus? Qual é o destino nosso aqui nessa terra? É de nós sermos felizes, é de nós evoluirmos. Então, e dentro nós nós somos abençoados de estarmos dentro do grupo espírita, e se dentro do nosso grupo nós estabelecermos este padrão de relacionamento, sim, aí nós seremos um grupo homogêneo, né? E que vamos ter esse olhar também, né, respeitoso da espiritualidade, que vai trabalhar conosco, apostando na nossa melhora, e assim, consequentemente, nós iremos poder também ajudar nesse processo. Estamos aqui falando mais sobre a mediunidade, mas em qualquer área que nós estivermos dentro, qualquer setor que estivermos atuando na casa espírita, né? Então, continuando, aliás, os grupos só se tornarão harmoniosos na proporção em que preze no clima da mais pura fraternidade. Se não houver fraternidade, gente, a coisa não vai, não anda, fica aquela coisa mal parada, aquele clima de desconfiança, de desarmonia, de desconforto, aquele fofoquinha, aquele disse-me-disse, um querendo aparecer, outro por causa de um cargo. Então, isso não faz sentido mais para nós, espíritas, né? E nós temos que ter, e falar, mas se existe essa diferença, sim, se existe, é hora de nós olharmos um para o outro, termos essa fraternidade, de conversarmos, e olho no olho falar, o que nós queremos? O que nós queremos dentro de uma casa espírita? Nós estamos aqui, não é por acaso. Nós todos, vocês aí, mesmo nós aqui do outro lado, em outro estado, nós não estamos por acaso juntos. Nós temos, por dever, por misericórdia divina, nos foi dada essa oportunidade de estarmos juntos para nós nos ajudarmos. Muito de nós para aparar arestas, né, que talvez tenhamos adquirido essas diferenças, essas arestas em outra encarnação, mas muitos também por afinidade. Então, é nossa responsabilidade tornar o clima, esse clima de mais pura fraternidade, né? Ele, continuando ali, ó, as diferenças, as divergências, tornando-se nós devemos ter essa diferença, essa divergência, tomando como ponto de aperfeiçoamento e sinais de aferição. Quer dizer, nós vamos aferir, vamos medir como que está a nosso relacionamento dentro da casa espírita, através dessa, quando tiver diferença, divergência, como nós vamos resolver isso? Vai ficar cada um para um lado, ou grupinhos, panelinhas, dentro de um grupo, dentro de uma casa espírita, ou nós vamos com todos? Temos um ideal. Então, não vamos deixar esse mal crescer. Muito pelo contrário, vamos desfazer todos, sempre um lembrando ao outro, né? Quais são os nossos objetivos. Nossos objetivos são de melhora, de aperfeiçoamento, de evolução, então fica fácil da gente decidir qual a nossa postura dentro de um grupo espírita, né? Então, esse sinal de aflição conta as direções a se tomar, burilando relações e superando problemas. Então, o papel de um grupo espírita é esse. Detectamos divergências,
situações que não estão dentro daquele padrão esperado, dentro daqueles objetivos que foi traçado pela direção da casa, pelos membros, as pessoas que são responsáveis pelos os grupos, está diferente daquilo do esperado. Então, como nós vamos resolver isso? Quais são as ações que nós vamos ter para superar esses problemas? E sem que isso gere situações de melindre, de desconforto, ou então eu vou embora, de mágoa. Não, que nós tenhamos maturidade para perceber, inclusive dessa autoavaliação. O que eu estou fazendo dentro do meu grupo espírita, com muita honestidade, né, para que a gente possa encaixar dentro todos com os mesmos objetivos. E ela continua: para que os valores e necessidade pertinente a cada criatura possam constituir nó de interseção e interação entre seus membros, há de se ter o coração ajustado na faixa dos sentimentos evangélicos. Nossos corações têm que estar pulsando ali, ó, na sintonia do Evangelho de Jesus, né? Únicos capazes de resguardar o clima de necessária segurança e do preciso entendimento, a fim de vencer os embates naturais que tentarão desatar os elos, os nós da rede. Aí vocês perguntam, Grace, mas por que você está falando isso de relacionamento na casa espírita? Por que isso tem a ver com reunião, com aulas de mediunidade? Sim, tem tudo a ver. Porque é preciso, para que nós sejamos bons instrumentos, que sejamos bons médios, que sejamos realmente pessoas que estejam com a responsabilidade do seu auto-melhoramento, da sua reforma íntima, e que esteja também intrinsecamente comprometido com o nosso companheiro, nosso parceiro, nosso irmão ali do grupo, né? Então, tem tudo a ver, porque isso vai trazer harmonia, vai trazer confiabilidade diante da espiritualidade, né? E vai fazer com essas atitudes, que as nossas reuniões tenham um respaldo da espiritualidade, né? Da credibilidade diante da espiritualidade, né? E assim nós vamos reparando aquilo que nós temos de débito e vamos nos melhorando, né? Então, por favor. Eu queria só fazer um comentário sobre esse parágrafo, esse segundo parágrafo, porque ele mostra assim, duas faces, né? Nós temos duas faces. Uma face são tudo que nós temos do passado, que são as nossas dificuldades, nossos vícios, orgulho, egoísmo, vaidade, melindre, tudo isso, todos nós temos, isso é fato, né? E ele mostra a outra face. A outra face quando a gente quer construir um nó de interseção, né, e de interação, por que você se junta num grupo? Para qualquer coisa. Um grupo só se junta porque quer fazer alguma coisa juntos. Grupo é isso. Você se junta para fazer alguma coisa junto, né? Você se associa. Então, quando você se junta numa casa espírita, você quer trabalhar na casa espírita, todos querem. Mas quando você vai para a casa espírita, você não leva só o seu desejo de fazer o bem, a sua necessidade de melhorar, de crescer, de aprender. Você leva também a sua bagagem, os seus brinquedinhos, né? Vamos dizer assim, os vícios, as vaidades, o orgulho, o desejo de aparecer, tudo isso que está dentro de nós vai junto. Então, o que ela está falando aqui é que tem dois pontos. Se você quer fortalecer dentro de um grupo mediúnico, dentro de uma casa espírita, dentro do grupo de doutrina, o que for, e você, quando vai para lá, vai com uma boa intenção, ninguém vai para uma casa espírita com má intenção, isso não existe, né? Que aí é outra história. Mas se você vai para o trabalho, e vamos falar de mediúnico, que eu digo, né, a área mediúnica é a área mais sagrada da casa espírita, é um lugar sagrado, né? Eu já falei disso aqui, quando você vai para lá, não pense que você vai para lá e você só está levando as coisas boas, os seus bons desejos. Não, você está levando você, tudo que você é. E tudo que nós somos ainda é um pouco precário, a gente sabe disso. E tudo bem.
E aí, por isso que ela fala isso aqui, ela coloca as duas faces. Se os valores e necessidades, quer dizer, os valores que você quer melhorar, que você quer angariar, e as suas necessidades de cada um tem uma necessidade de constituir o nó, de constituir a interseção, a interação entre os membros. Então, o que, que vai precisar? Além de você estar focado no objetivo, né? Você está numa reunião mediúnica, quer ver um exemplo? É muito falado isso na reunião mediúnica. Vamos focar, vamos nos concentrar aqui, senão seu pensamento fica dando volta. Todo mundo sabe disso. Aqui o exemplo é parecido. Então, se você vai para um grupo mediúnico, o que for, onde tem várias pessoas diferentes, uns coordenam, outros lideram, outros estão ali na psicofonia, tem de tudo, está todo mundo ali, tá bom. Mas todo mundo leva a sua bagagem. Sua bagagem está ali. E aquilo vai aparecer em algum momento, porque a própria espiritualidade deixa que isso ocorra, e os espíritos que estão ali para o tratamento faz isso eclodir. Aí ela fala a receita. Só tem um jeito. Você não vai acabar com suas deficiências só porque você está ali. Ali você vai se conter um pouco mais. Mas você tem que ajustar o coração. O que é ajustar o coração? Por mais dificuldade que você tenha, por mais fraquezas, equívocos que você cometeu, naquele momento você faz um esforço e ajusta o seu coração no sentimento evangélico, no sentimento de Jesus. Que você tem que pensar assim, olha, imagina uma situação. O trabalho é divino. O trabalho mediúnico é um dos mais, que eu considero um dos mais sagrados de uma casa espírita. Então você está pisando em solo sagrado, onde os espíritos melhores estão indo ali para ajudar, a força de Jesus está ali naquele local. Então você está entrando numa atmosfera fluídica. Vamos imaginar isso. Você está entrando numa atmosfera fluídica que é muito mais sutil, mais espiritualizada do que o costume. Então, por uma questão de respeito, você tem que ajustar o seu coração a esses sentimentos evangélicos, porque é a única maneira que ele fala aqui de garantir a segurança contra a sua bagagem que você tem. Eu só queria colocar esse... Sim, claro, né? Então, ele voltando aqui, né, sobre a questão, ele falou outro sentido não menos valoroso para a homogeneidade é o resultado da habilidade em transpor os desajustes provenientes das diferenças na vida interpessoal, proporcionando uma convivência harmônica. Então, gente, olha que coisa séria, né? É um sentido que não menos valoroso, quer dizer, muito valoroso, né? Para a homogeneidade, é essa habilidade. Temos problemas, temos diferenças interpessoal, então nós devemos ter essa habilidade de transpor, de sanar esses desajustes, né? Proporcionando o quê? Uma convivência harmônica. É o que nós falamos, desenvolver no nosso grupo a sinceridade, né? A vontade sincera de nós sermos melhores e nos melhorarmos como grupo, todos juntos, né? De aprendizado, né? De aprendizagem. E, continuando, a homogeneidade afetiva com diversidade de ideias, sem que isso constitua óbice a fonte de perturbação, eis o caminho natural dos grupamentos que almejam crescer sob a luminosidade espiritual da alteridade. Então, o que ele está dizendo? Homogeneidade afetiva com diversidade de ideias. Cada um é um ser único e especial aos olhos de Deus. Somos diferentes, temos ideias diferentes, né? Mas isso não pode constituir perturbação, não pode constituir motivo de desarmonia, de qualquer tipo de coisa que perturbe o caminhar dentro de uma casa espírita, né? O crescimento desse grupamento, né? Então, porque o caminho, ela diz que este é um caminho natural dos grupos que almejam crescer sobre a luminosidade espiritual da alteridade. Então, que nós tenhamos homogeneidade afetiva, embora as diferenças. Aí nós estaremos crescendo para a luminosidade espiritual da alteridade. Lembrando, o que significa alteridade? É o respeito, embora as diferenças.
que cada um de nós respeite o outro, assim como nós gostamos de ser respeitados. Somos diferentes, mas vamos ter respeito pela diferença e vamos sempre ter o objetivo de nos ajudar, né? E continuou. A força mediadora entre o cérebro repleto de pensamentos e o coração vibrante de amor é a educação. Os grupos espíritas homogêneos são escolas de convivência. Nós estamos numa bela de uma escola, né? Não existe sem problemas. Vai ter problema dentro de um grupo espírita? Sim, vai ter, né? Vai ter aversões? Sim. Simpatias também. Antipatias também. Existe, não vamos dizer que todo mundo se ama igual, dentro todo beijinhos e abraços o tempo todo, não. Dúvidas também, desavença e frustrações. Mas, como estão aquinhoados com as luzes da diretriz do Cristo, são regulados por uma consciência de dever e de responsabilidade. Temos toda essa diferença, mas todos nós temos o dever, a responsabilidade de nos apoiar uns nos outros, de gerar harmonia, não gerar separatividade, não gerar fofoca, não gerar nenhum tipo de situação que constranja um ao outro, né? Então, essa dever responsabilidade que espontaneamente aciona ali o campo afetivo para a vitória e a conquista de si mesmo, gente. Quando nós conseguimos respeitar o nosso próximo, quando nós conseguimos nos avaliar e corrigir aquelas coisas que nós estamos vendo que não são boas, isso aí é uma vitória da gente sobre a gente mesmo, né? A conquista de si mesmo pelas vias da assertividade, do perdão, da disposição sincera de amar e do desejo de aprender, educando as emoções a rumos superiores. Então, como é importante a gente ter humildade de se autoavaliar. E se mesmo, tá, mas se eu não. Acontece, às vezes eu faço alguma coisa, estou até achando que eu estou fazendo o meu melhor. Mas se o grupo percebe que aquele não é uma boa atitude, que está sendo uma atitude equivocada, então que nós estejamos abertos, que seja um acordo entre nós. Olha, fulano, se você vê que eu estou saindo do caminho, pisando na bola, tendo uma conduta meio fora dos padrões, por favor, chegue perto de mim e fale. Não precisa chegar em público e falar, Grace, você está fazendo isso. Não, fazendo aquele alarde, não. Mas que o dirigente do grupo ou alguém que tenha essa credibilidade, que chegue, olha, quem sabe se você tomar essa outra direção, vai ser melhor para você e para o grupo todo, né? Então, isso, quando é falado, eu não sei ao todo quantos vocês são exatamente, mas vamos imaginar 10, 15 pessoas. Se dentro da programação dos nossos trabalhos for traçado isso como objetivo, como normas, como, olha, gente, nós estamos aqui juntos para crescer. Então, vamos estabelecer isso. Que parta isso do dirigente. Se vocês perceberem que eu estou, de alguma forma, com alguma conduta que não é de acordo, tenho certeza que não é essa a minha intenção real, que eu quero ser melhor. Então, por favor, me alerte. E que cada um de nós receba esse alerta com gratidão. E que pense, mesmo que na hora, às vezes, nosso orgulho, nossa vaidade, né? Nós somos orgulhosos, aquela coisa, amor próprio que a gente tanto fala, né? É diferente do auto-amor, né? Que a gente fique meio melindrado, mas que a gente pense e que depois, certamente, nós iremos agradecer a esse grupo, a esse dirigente que nos alertou para que nós retomássemos a um caminho reto, baseados pautados no Evangelho de Jesus. E continuando, finalizando aqui, olha que coisa bonita que ele falou. Dentro dessa perspectiva, as relações interpessoais, dado a solidez dos recursos morais, formam um feixe de corações unidos no idealismo superior.
banhados pelos júbilos da convivência fraternal e enriquecedora. Então, gente, olha que coisa bonita se nós conquistarmos isso, dentro de todas essas perspectivas de fraternidade, desse ser um grupo, aqueles laços fortes, né, que nos unem, né? Que ele diz? Ó, forma um feixe de corações unidos. Olha que bonito a gente poder falar sobre isso num grupo, um grupo menor é até mais fácil quando é uma casa muito grande, é mais difícil você conseguir falar isso, mas um grupo pequeno que a gente traça, olha, nosso, vamos nos unir, vamos unir nossos pensamentos, nossos corações, todos com o mesmo ideal, e vamos nos ajudar quando um perceber que o outro não está bem, e que a gente tenha humildade também de se perceber, que faça essa autoavaliação. Olha, nisso, eu aqui dentro de mim, eu sei que eu estou sendo orgulhosa, sei que eu estou sendo vaidosa, então eu preciso vencer, eu ainda faço isso. Então, o que eu posso fazer para eu melhorar? Se eu não consigo sozinho, vamos ter humildade, pedir ajuda, né? Então, ele continua lá. Resultados de maior profundez de objetivo só poderão ser alcançados em grupos sérios. Então, nós temos que ser sérios. Sabe, eu aprendi, quando eu muito jovenzinha, eu comecei a dar aula e um dia eu ouvi isso do diretor da escola, que eu era uma menininha, 21 anos, 22, comecei a dar aula, e eu era muito séria, cara, muito feia, porque eu achava, por se eu fui, comentei isso com o meu diretor, se eu der meio sorriso, a turma vai tomar conta, não vai me respeitar. E ele, num gaúcho até do sul, o nome dele Brasil, Lu Diogo, nunca esqueço, já desencarnou. Ele olhou para mim e falou: Grace, com um sorriso, belo sorriso. Ele falou: olha, a gente guarde isso para você e eu estou compartilhando com vocês. A gente pode sorrir o tempo inteiro e ser profundamente sérios. Isso, para mim, me bateu tão no fundo do meu coração que eu tomei isso para o resto da minha vida até hoje. Sempre fui uma pessoa sorridente, mesmo em momentos muito difíceis, eu sempre tinha um sorriso no rosto e nunca perdi a seriedade da vida. Procuro sempre ser muito séria em tudo que eu faço, né? Então, gente, vamos ter isso como que nós sejamos grupos sérios, um grupo que sejamos leves, sorridentes, fraternos, mas que sejamos extremamente sérios nos nossos objetivos, né? Essa homogeneidade é uma insígnia de tal conquista. Então, grupos sérios conseguem ser homogêneo, conseguem ter aquelas mesmas direções, aqueles mesmos objetivos. E fechando aí, olha o que a irmã se diz, deixa como palavras finais nesse capítulo: corações que se respeitam, que cativam a amizade, que vibram com o sucesso um dos outros. Nada de inveja, né? Se o outro fez um trabalho bom, vamos aplaudir, vamos. Às vezes acontece muito a gente ouvir na casa espírita falar assim: a gente não pode elogiar porque senão vai gerar vaidade no outro. Uma pessoa fez uma palestra bonita, não pode falar, porque senão vai ficar vaidoso. A pessoa está numa confraternização, vamos imaginar, leva um bolo, sei lá, um biscoito, alguma coisa que a pessoa fez, a outra fala assim: olha, tá bom. Nem sequer agradece: olha, fulano, obrigada, que bom, isso está muito bom, você fez com tanto carinho. Por que não, gente? Por que não elogiarmos, incentivar, dar esse carinho um para o outro? Se o outro ficar vaidoso porque eu teci um elogio, é problema dele. Se ele achar que ele é o melhor por isso, é problema dele. Mas cabe a nós, sim, sermos mais afetuosos, sermos mais gentis, sermos mais delicados um com o outro. Isso não nos diminui em nada e não vai fazer com que a gente seja responsável pelo outro ser orgulhoso. É problema dele, se ele assim for. Muito pelo contrário, vai trazer harmonia, delicadeza, sabe? Aquela coisa gostosa de bons amigos, né? De bons irmãos fraternos, né? E aí ele fala: essa homogeneidade é a sigma tal conquista. Corações que se respeitam, que cativam a amizade, que vibram com o sucesso uns dos outros, que se querem bem, apesar das diferenças, sempre lembrando isso, são o esteio de sociedade fraternais.
que vão refletir em sua atmosfera espiritual os tesouros de afeto cultivado entre seus tarefeiros, em plena afinidade de busca para Deus. Então, meus caros e queridos amigos, que essa mensagem seja, né, esse adendo se fez importante de acordo com aquele primeiro texto que vem dentro do livro dos médiuns e que alerta, é um alerta para como nós somos como grupo, como nós estamos agindo uns com os outros. Será que nós estamos sendo fraternos? Será que nós estamos não deixando gerar dentro da nossa casa panelinhas, fofoquinhas, disse-me-disse, antipatias? Ou se nós estamos vendo que tem coisas diferentes do que é o ideal de um grupo, que são os ideais evangélicos, sobretudo no Evangelho de Jesus, se está diferente disso, que nós possamos uns nos sustentar no outro e trazermos aquele irmão que está temporariamente equivocado para um eixo. E que todos nós estejamos abertos a isso, a ter esse tipo, uns com os outros, de comportamento. Aí nós seremos esses grupos sérios, né? Teremos essa insígnia, esse respeito, né? Estaremos sendo abalizados pelo plano espiritual, sustentando a nossa casa espírita, sustentando nossos trabalhos. Então, é essa nossa reflexão, que é fundamental para a gente dar continuidade nos estudos de mediunidade, que nós possamos ter essa mentalidade de grupo, de nós fortes, todos com os mesmos objetivos, uns ajudando aos outros. É isso. Muito bem, excelente, muito bom mesmo. Ok, então vamos. Quando a gente pensa num grupo, a gente lembra de um grupo muito importante, que todos conhecem, que é o grupo de discípulos, né, os apóstolos lá de Jesus, os 12, alguns dizem que eram 72, então tem, mas não importa. Eles tinham objetivos extremamente comuns, é o que o mestre disse para eles fazerem. Mas eles também tinham muitas brigas entre eles, né? Muitas brigas. Paulo tinha brigas homéricas com Pedro, tinha brigas com Lucas, e no final das contas fizeram o mesmo trabalho, o mesmo objetivo, e eles se amavam. Existem algumas coisas que são, assim, não são obrigatórias, mas são boas para motivar grupos espíritas, e principalmente grupos que trabalham em grupos mediúnicos, que é um trabalho que eu sempre falo, é muito sagrado aquele campo da mediunidade. É criar um nível de amizade, de confraternizar, de se conhecer mais, de estar mais junto. Isso é importante, né? Isso é importante quando é possível. Então, acho que esse recado, esse adendo, ele fala exatamente disso. Olha, nós somos pessoas que carregamos uma bagagem. A nossa bagagem tem muitas dificuldades, todos nós temos. Nós vamos nos encontrar com outras pessoas que têm também uma bagagem, mas quando a gente se juntar, a gente vai querer fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é esse grupo, é o nó. É como se fosse uma rede. Imagina, né, que eu estava falando para a Grace. Imagina que você está lá no mundo espiritual e Deus chega para você e fala, olha, está na hora de você encarnar, você vai encarnar, ele e ela também vão, e vocês em algum momento vão se encontrar. Quando vocês estiverem vivendo lá, vocês vão fazer muitas coisas, vocês vão trabalhar, ganhar dinheiro, lazer, vai fazer tudo isso que as pessoas fazem no mundo, normal. Mas tem uma coisa que é uma missão de vocês, todos têm uma missão, grande, pequena, não importa, todos têm uma missão, todos ganham um talentinho quando encarnam. Pode ser 1, pode ser 4, pode ser 5, né? A parábola dos talentos. Então ele diz assim, ó, vocês vão ter essa responsabilidade. Existe uma coisa no universo, isso é uma metáfora, tá, gente? Que é uma grande rede de comunicação cósmica. Ela é uma rede eterna. E essa rede é construída pelos seres criados. Então Deus chega para você e fala, olha, você vai encarnar, vocês vão,
Em algum momento vocês se encontram, vocês vão se juntar, e vocês têm um trabalho para fazer. Não é muita coisa, não. Mas é um nozinho que falta na rede ali, que vocês juntos vão fazer. E esse nó, ele vai ajudar o que foi feito anterior, ele vai se ligar ao pedaço da rede que já foi feito antes. E o seu nó vai preparar para os outros que vão encarnar depois de vocês, que vão lá depois para fazer também. E essa é a rede divina de comunicação cósmica, de passado, presente e futuro por toda a eternidade. Então, nós estamos nesse processo de casa espírita, nós estamos nesse processo de reunião mediúnica, e tenho certeza, nós não estamos por acaso, porque. Não. Na verdade, nós nem somos por acaso, nós somos criados por uma razão. E não pense assim, nós somos criados por uma razão, a raça humana. Não, eu, Roberto, você, cada um é criado por uma razão. Imagina que coisa incrível. Por que Deus me criaria por acaso? Ou você por acaso? Não, ele criou por uma razão. E pensa nisso no universo inteiro, quantos trilhões, quintilhões de seres existem no universo? E tudo com uma razão específica, porque cada um é de um jeito. Todos para chegar num destino, mas cada um de um jeito. Então, quando vocês se juntam lá embaixo para fazer esse nó, Deus fala, olha, vocês vão lá fazer o nó. Esse nó é um pedacinho da rede que você precisa fazer. Cada um faz um pedacinho. Alguns têm uma missão grande, faz um pedação, mas outros fazem um pedacinho. Vocês vão fazer o pedacinho de vocês. Mas se vocês têm que entender que vocês levam uma bagagem. Se vocês não aprenderem que naquele momento vocês têm um objetivo muito importante na vida de vocês, e essa bagagem exatamente existe para ela ser trabalhada nesse grupo, se juntando para fazer esse nó, essa construção dessa pequena tarefa na rede, vocês vão falhar. E assim Deus fala para todos que vão reencarnar. E cada um vem aqui, faz tudo que tem que fazer na vida e também recebe um chamado. E o chamado pode ser de diversas maneiras diferentes. Ajudar alguém num trabalho, participar de uma religião, participar de uma casa espírita, coordenar uma casa espírita, fundar uma casa espírita, ser responsável pela mediunidade, trabalhar como médium. Gente, tem 1000 atividades, zilhões de atividades na seara divina. E nós recebemos, nesse grupo, uma incumbência de fazer alguns nozinhos. E nós não devemos, não podemos falhar. E depende só de nós, não depende de mais ninguém. Né? As nossas bagagens vão se cruzar, vão se bater às vezes, mas nós temos que ter a força, o desejo, a vontade firme de querermos trabalhar para juntar essa rede cósmica. Eu acho que esse é um trabalho importante. Eu fico muito feliz de ver vocês estudando, porque sem estudo a coisa não anda mesmo, não tem jeito, e a gente está estudando junto com vocês. Ok, vamos para a nossa apostila um pouquinho. Deixa eu ver como é que nós estamos de hora aqui. Vamos entrar no tema 5. Né? Nós terminamos lá o tema 4, nós já estamos no segundo módulo. Né? Lembra? Primeiro módulo, 10 temas. Segundo módulo, 6 temas, ou 7, parece 7. Depois tem o módulo 3, né, o módulo 4. Estamos no módulo 2, tema 5. Se você comparar bem aqui, nós estamos na metade do curso e estamos no meio do ano. Então, faz sentido que esse curso leva 10 meses, um ano, mais ou menos isso. Então, o tema 5 ele vai falar para a gente das reuniões mediúnicas sérias. Olha só que interessante, né? As reuniões mediúnicas sérias. Natureza e característica. Que coisa, né? Nós colocamos esse trabalho, a Grace colocou esse trabalho aqui, e, por incrível que pareça, não foi combinado, não. Foi, vamos fazer. E agora que eu vi que o tema 5 é as reuniões mediúnicas sérias, natureza e característica. As coincidências que não existem. Que não existem. Isso mesmo, né? Então, vamos lá. 1. Natureza e característica das reuniões mediúnicas. Primeiro é o seguinte, muita coisa que a gente fala aqui na apostila, às vezes repete coisas que nós já falamos, eu já expliquei isso, e isso é proposital dessa apostila da Federação, para que seja rebatido, às vezes, um assunto que é muito importante. Então, natureza e característica das reuniões, as reuniões mediúnicas, fala Kardec, são importantes para a aquisição de conhecimento a respeito do mundo espiritual e de seus habitantes, e também para incentivar o estudo e esclarecimento dos participantes.
favorecendo a troca de ideias e observações em comum. Para obter bons resultados, deve funcionar como um todo coletivo, olha aí, e serem realizados sob condições especiais de controle. Então, o que ele está dizendo para nós? Que ela existe e com vários objetivos, mas uma coisa importante de uma reunião é que os participantes vão aprender coisas que vai lhe dar conhecimento. Nós vamos ter conhecimento sobre o mundo espiritual, mesmo que seja um conhecimento ainda primário, mas já é um conhecimento. Porque é claro que tem tantas coisas que acontecem no plano espiritual de vários níveis que nós vamos conhecer alguma coisa, mas isso é um começo. E também entender quem mora lá, por que é, por que não é, como é que funciona, tudo esse processo. E ainda vai acontecer a troca de informações, troca de ideias. Um mentor que fala, um protetor que fala, né? um espírito que fala com a gente, dá uma informação que a gente não sabe, esclarece algum ponto. Mas para que... Olha só, que coisa bonita. Você forma uma reunião mediúnica, e aí você começa estudando, aí começa o trabalho, aí o grupo está lutando para ser um grupo harmônico, bonito, né? Um todo coletivo, como um feixe que o Kardec fala. Como a irmã falou. E como a irmã falou. E aí você vai percebendo que há um progresso. Porque, gente, uma coisa linda numa reunião mediúnica, se o grupo é harmônico, e olha, com todas as deficiências que nós temos, os espíritos apostam na homogeneidade, na harmonia. Porque os vícios, eles sabem que nós temos. Não tem como a gente esconder. Então, eles apostam nisso, no nosso desejo de servir, de aprender, e da nosso trabalho de forma coletiva, harmônico. Quando a gente faz isso, e graças a Deus a gente já teve algumas oportunidades de viver várias coisas diferentes em reuniões mediúnicas, né? De coisas, situações difíceis e situações em que a gente percebeu, durante uns 5 anos, que em 5 anos a reunião, assim, ela mudava de nível. A gente percebia isso, né? Não é que os espíritos não vinham e falavam, olha, vai mudar o nível. Não vem. Porque, na verdade, quando muda o nível, não é por causa dos médios ou do orientador que vai falar, vai mudar. Não. São os espíritos que fazem isso pela credibilidade de quem está lá. Então, se você está numa reunião mediúnica, essa reunião começa a ser muito harmônica, os espíritos olham e falam, aqui merece trabalhar com coisas mais complexas. Pensa de novo, olha como as parábolas de Jesus cabe em todo lugar, na parábola dos talentos. Olha, você vai receber um talento, você ainda não sabe. Você recebe 5, você já sabe bastante coisa. Você recebe 10 porque você sabe bastante. Então, uma reunião mediúnica no seu começo é como um talento. Vamos ali. Vamos testando, vamos testando. E isso pode durar um bom tempo. Isso pode durar um bom tempo. Não tem um tempo determinado. Vai depender da harmonia do grupo, do objetivo comum, da seriedade, da solidariedade. Eu não vou nem dizer da amizade, nem isso. Vou dizer a solidariedade que existe entre eles para o trabalho. Então, o que vai acontecer? Eles vão trazendo coisas mais sofisticadas, no sentido de mais complexidade, mais trabalho. Você vai percebendo. Então, a gente percebeu, por exemplo, num determinado grupo mediúnico, trabalhando mais ou menos uns 6 anos, que o grupo passou por fases de pronto-socorro, trabalhou um pouco com desobsessão, depois trabalhou para atender pessoas com deficiências físicas no plano espiritual, deficiências de corpo espiritual, de perispírito. Depois trabalhou com grupos de outros países, de épocas diferentes. Então, você entende? A natureza do trabalho muda. E por que muda? Porque eles falam, agora esse grupo vai trabalhar com isso aqui. Mas quem fala? Eles. Eles veem a credibilidade e eles vêm trazendo o trabalho. É por isso que o Kardec fala que é preciso ter a coletividade, é preciso que tenha sob condições especiais de controle. Ou seja, não pode ser um oba-oba, as pessoas têm que ter um certo respeito a uma certa ordem numa reunião mediúnica, ela precisa ter isso, né? A natureza e as características dessas reuniões estão necessariamente relacionadas ao nível de conhecimento e ao caráter moral dos seus integrantes. Podem, então, ser classificadas em... Então, vamos lá. Está falando de 2 coisas. Estudo e moral. Né? E aí não está falando assim, tem que ser os anjos, os espíritos superiores. Bom, não estaria aqui, né?
A gente está aqui no mundo material fazendo reunião mediúnica para tratar de espíritos em dificuldade, igual a nós, ou talvez situação pior, mas para ser classificadas em frívolas, experimentais e instrutivas. Então, 3 aspectos. O que é uma reunião frívola? Só o nome já dá a entender o que pode ser uma reunião frívola, né? Então, você tem ali pessoas que só vai ver o lado da manifestação. E as pessoas entram na história dos espíritos lá, zombeteiros, levianos, se diverte, acha aquilo engraçado, ou se não acha na reunião porque é muito chato, vai para a rua ou vai para casa e começa a fazer caçoar, falar daquilo. Aquilo ali é um desastre. Aquilo vai ser um desastre, né? Então começa a ter esse tipo de coisa. O que vai acontecer nessa reunião? Não é uma reunião espírita propriamente dita. E os espíritos superiores não vão comparecer. Aí vocês imaginam quais são os espíritos que vão comparecer ali. Quais são os espíritos que vão comparecer ali? Aí vamos tirar essa da nossa listinha. Vamos dizer que a gente não está envolvido com esse tipo de reunião. Vamos lá. Então ele está falando, não se trata de uma reunião espírita mediúnica, propriamente dita. E os espíritos superiores não vão a essas reuniões. Aí você tem a segunda, que são as reuniões experimentais. Lá na época do Kardec, essas reuniões experimentais, elas eram muito voltadas à produção das manifestações físicas. E tinha razão para isso, porque naquela época, as manifestações físicas eram o chamamento, né? Era o chamamento. Você pensa que era o que empolgava as pessoas, que atraía as pessoas para participarem, para se envolverem com as questões mediúnicas. Tá. E elas foram estudadas por muitos estudiosos e autoridades do mundo científico. Quem nunca leu, leia um livro chamado Fatos Espíritas, do William Crookes. William Crookes é o cientista que fez experiências científicas com os processos de manifestações físicas no mundo espírita. A curiosidade é um dos fatores que motiva a participação nessas reuniões. Então, é só mais por curiosidade. E ainda que ocorram bons fenômenos mediúnicos, esses nem sempre são suficientes para convencer os presentes e torná-los espíritos. O codificador acrescenta aos comentários que se seguem. Apesar disso, as experiências dessa ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, já que foram elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível e para muita gente constituem poderoso meio de convicção. Então, tem um lado. Nada se perde, né? Vamos dizer assim, tudo tem um lado que traz um benefício. Sustentamos, porém, que só por si elas são incapazes de iniciar uma pessoa na ciência espírita. Do mesmo modo que a simples inspeção de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não conhece suas leis. Contudo, se fossem dirigidas com método e prudência, daria resultados muito melhores. Então, essas são as reuniões experimentais, que hoje ainda existe, mas em uma quantidade muito menor. O que não acabou é essa curiosidade. Essa curiosidade que ele fala, as pessoas vão para reuniões por curiosidade. Ainda no meio espírita a gente observa muito isso. Quem trabalha há muito tempo na doutrina e que já participou de reunião mediúnica, agora trabalha em outras áreas, que é o nosso caso, a gente observa como as pessoas às vezes são ávidas para se envolver com a mediunidade por curiosidade. Ainda tem. Mas aí cabe às reuniões sérias dos centros espíritas, aos orientadores, deixar as coisas nos devidos lugares. Aí eles falam aqui, nos dias atuais, tais reuniões persistem, ainda tem, sendo que estudiosos espíritas e não espíritas procuram conhecer peculiaridades da faculdade mediúnica e do médium, assim como da realidade extrafísica. Metapsíquicos e parapsicólogos, assim como acadêmicos da área médica e da física, desenvolvem estudo em reuniões experimentais. Espírito esclarecido encontra-se presentes, auxiliando os experimentadores encarnados, quando percebe a seriedade com que são conduzidos os trabalhos. Eu não sei se eu comentei com vocês aqui da experiência da cidade de Kull. Existe uma cidade acho que é na Escócia, na Nova Escócia, eu não sei, na Escócia ou na Grã-Bretanha, por ali, que eles fizeram uma experiência, exatamente uma reuniões mediúnicas de efeitos físicos com vários cientistas. E é uma coisa que tem uns 30 anos só, bem agora. Né? Então, tem esses casos espalhados pelo mundo aí. Eu acho que aqui no Brasil pode até ter um outro caso, mas o forte aqui do Brasil não é isso. O forte do Brasil de reuniões mediúnicas são muito voltadas para a questão... Porque
Se vocês pensarem no espiritismo no Brasil, quando ele entrou no Brasil, o que era forte aqui no Brasil? Né? O catolicismo. Ainda é, mas era basicamente o catolicismo que tinha. Então, teve uma certa, vamos dizer assim, uma certa entrada de coisas católicas dentro do espiritismo? Sim, isso não é um pecado. A gente, com o tempo, tem que entender isso, mas isso é uma coisa que acontece com todas as religiões. Se você pegar o budismo, que foi para o mundo inteiro, em cada parte do mundo que ele entrou, ele absorveu parte da coisa que tinha lá, foi uma mistura. Então, isso aconteceu no Brasil, e por ter essa característica um pouco do catolicismo, o espiritismo acabou se focando muito no evangelho e mais na religião do que na filosofia e do que a ciência. Essa é uma característica. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim. O que a gente não pode é desprezar as outras características. Mas a vantagem disso é que as reuniões, vamos falar, mediúnicas, acabaram tendendo para ser reuniões de tratamento, de ajuda aos necessitados do mundo espiritual. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa muito boa. Vamos falar do terceiro. São as reuniões instrutivas. Como o nome indica, oferece esclarecimentos e são assistidas por espíritos de ordem elevada. Para tantos, aqueles que realmente desejam instruir-se precisam colocar-se em condições de atrair a presença e o amparo dos espíritos superiores, demonstrando sinceridade de propósitos, desejo de estudar os fenômenos e vontade de compreender as consequências morais do intercâmbio mediúnico. Nesse sentido, Kardec destaca que uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis com a exclusão de todas as demais. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Se vocês olharem, então, aqui, nós estamos falando de uma apostila da FEB que pegou dados de quê? Do Livro dos Médiuns. Vamos entender o contexto, vamos entender o timing disso aqui, para a gente compreender um pouco. Porque se você olhar esses três tipos, em geral, as reuniões mediúnicas das casas espíritas vai olhar e falar, mas a gente não se encaixa totalmente em nenhuma delas. Essa primeira, nem pensar, né, que é as reuniões frívolas. As reuniões experimentais, quase nada. Aí, então, o último tipo é a reunião instrutiva, mas não é comum no meio espírita, com alguma raridade, ou algumas reuniões mediúnicas acabam acontecendo, do mentor vir, da instrução, não sei o quê, mas, em geral, as reuniões mediúnicas é trabalho de desobsessão ou de tratamento, de pronto-socorro, desobsessão, e mais algumas outras coisas. Mas qual é o ponto que está aqui, gente? Vamos pensar. Isso se sai da reunião do Livro dos Médiuns. Quando foi feito o Livro dos Médiuns? Foi na época de Kardec. Então, se na época de Kardec, esse era o tipo exatamente das reuniões que tinham, que ele observava. Hoje, por isso que eu falei do espiritismo e o catolicismo, né? Hoje, nas casas espíritas em geral, você tem cura, você tem um pouco de instrução, mas não é uma reunião instrutiva específica, é uma reunião de tratamento, de cura, ou uma reunião de mediúnica de atendimento, de pronto-socorro, ou de desobsessão, que tem alguma instrução. Então, essas características, e quando a gente vê trabalhos mediúnicos em outros países, e às vezes eu já vi alguma coisa, é totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil criou uma característica mesmo evangélica, muito maravilhosa para o trabalho mediúnico. Isso é uma coisa divina, é uma coisa linda. E a gente, na verdade, deveria ter a condição de colocar essa característica na FEB e falar, FEB, coloque essa característica aí como um adendo, porque isso aqui é uma coisa maravilhosa que nós fazemos. Mas a gente está trazendo aqui o material que está dentro do Livro dos Médiuns. Mas é uma instrução importante para a gente entender. Abrange a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a comprovação do que é e do que não é possível. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. As reuniões instrutivas são as indicadas para serem realizadas nas casas espíritas, ainda que a despeito da boa vontade de seus integrantes e da seriedade na condução da atividade mediúnica, muitas reuniões nem sempre são consideradas instrutivas, propriamente ditas. São sérias, não resta dúvida, mas nem tudo que é sério é instrutivo. A razão para tal ocorrência está relacionada à insuficiência de estudos doutrinários que fornecem melhor compreensão relativa à prática mediúnica espírita e à ação dos espíritos no plano físico.
A gente tem que lembrar, e quem já participou muito de reunião mediúnica, e eu sempre falei isso nas minhas palestras, que eu aprendi muito mais sobre doutrina espírita nas reuniões mediúnicas que no próprio departamento de doutrina. Isso é uma coisa incrível, porque você vê coisas que você não vê nos livros. Você vive aquela emoção junto com o espírito, você vive aquela situação de coisas incríveis que se falam, que se percebe numa reunião mediúnica. Então, esses tipos de reuniões mediúnicas que estão no Livro dos Espíritos, eu colocaria aqui um adendo, mas não é a minha alçada isso, que é os tipos de reuniões que nós temos no centro do Brasil. Né? Ok, vamos lá. A classificação das comunicações dos espíritos. Então, nós estamos falando aqui, vamos só para lembrar, nós estamos falando das reuniões, natureza e característica. Então, a comunicação, a natureza, né, e característica, e aqui as comunicações. Então, vamos lá. A classificação das comunicações. Do mesmo jeito que você tem as reuniões de classificação, você tem o quê? Você tem as comunicações. Então, a natureza e característica das reuniões estão intrinsecamente vinculadas aos tipos de comunicações, que são classificadas em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Grosseira são as que traduzem por expressões que ferem o decoro. Só pode provir de espírito de baixa condição. Então, vamos pensar numa reunião de tratamento espiritual ou de desobsessão. Você vai ter uma comunicação grosseira dentro daquela reunião, ou várias comunicações grosseiras. A gente sabe disso. Espíritos que estão revoltados, espíritos que estão com ódio, espíritos que querem vingança. Né? E ali ele vai ser contido? Vai até um certo ponto. Você não pode conter toda a emoção, toda aquela carga de energia que aquele espírito traz. Ele tem, ali é um momento dele pôr um pouco para fora, mas ele não vai exceder. Vai ter um processo de controle que depende do orientador, depende do coletivo que está naquela mesa, depende daquele médium. Todos ali vibrando para conter um nível de raiva, de ódio muito grande. Vocês perceberam que deu uma caidinha aí? Porque quando dá uma hora, é aquilo que ele corta e aí volta, né? Então, a gente ainda tem aqui uns 15 minutos. Então, as comunicações grosseiras, né, ele já vai lá embaixo falar, ó, os médios obsediados transmitem comunicações grosseiras ou frívolas, porque estão sendo dominados. Mas cuidado, muitas reuniões mediúnicas, o médium não está obsediado. E ele dá a comunicação, às vezes, um pouco grosseira ou um pouco frívola, porque o espírito que está ali está precisando de tratamento, é diferente. Então, o espírito chegou, dá aquela comunicação, o orientador vai ajudá-lo. Isso é importante separar as coisas, né? Comunicações frívolas é espírito zombeteiro, brincalhão, malicioso, vem fazendo piada sem graça, vem falando besteira, essas coisas, né, que são levianos também. São espíritos levianos, que estão ali para fazer confusão, só para isso. Isso acontece numa reunião mediúnica muito pouco. Talvez essa parte aqui de grosseira é mais porque aqueles espíritos que vão para ser tratados ou desobsedição, eles são espíritos muito sofridos e só falam. O padrão de palavras, o padrão de pensamento deles é do mundo bem sofrido, então eles vêm com aquele tipo de linguagem. Esses aqui de frívola, tem, mas não é tanto. Esse aqui é mais em maior volume. E as comunicações... As comunicações sérias, bom, aí são as comunicações dos mentores, dos protetores, ou algum espírito que vem ali para nos ajudar. Então, ela não tem frivolidade, ela não tem grosseria, a linguagem é boa, o jeito de falar é manso, é feito com afeto, ou às vezes seriedade, tem de vários tipos. Às vezes o mentor tem que dar um recado mais sério, mas ele vai ser sério sem ser grosseiro, ou sem ser, nem se fala frívolo, né? Sem ser grosseiro, sem ser rude. Então, esse é o tipo de comunicações baseado no tipo de reunião que se tem. E a principal dificuldade está na capacidade de enganar que alguns espíritos desenvolveram. Aí que está o ponto, aí é o pulo do gato. Né? Muitos espíritos querem atrapalhar um grupo mediúnico. Querem atrapalhar principalmente grupos espíritas e principalmente grupos mediúnicos. Por quê? Porque esses grupos fazem um trabalho contrário ao que eles estão fazendo. Então, é como se fosse uma força contrária a eles. Porque esses grupos estão se reunindo para falar de Jesus, para orar, para evoluir, para crescer, e ajudam espíritos que estão em sofrimento.
E muitas das vezes, se esse grupo mediúnico evolui, se ele cresce, ele vai começar a atuar em áreas muito críticas. Vai ter médio que vai até uma certa parte do umbral, às vezes situações muito mais difíceis, vai tirar espíritos de lá com ajuda espiritual para ser tratado, e ele vai ser levado para outro lugar. Isso cria uma certa confusão naqueles agrupamentos. Então, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque pode ser que venha ali um espírito malicioso, que tem uma capacidade intelectual boa, né? Que seja um chefe de uma organização, o que for. Então, ele vem ali e cria o quê? Ele cria uma condição de falar que pode tentar enganar aqueles médios, aquele grupo, para começar a fazer o quê? Para fazer um processo de fascinação. E quem já estudou, a gente já falou disso aqui, né? A obsessão e tem a fascinação. E um processo de fascinação é algo muito perigoso. Eu diria assim, é uma das armas mais perigosas contra a mediunidade. E aí você tem o que ele chama de pseudo-sábios, né? São os que mais se manifestam dessa forma, ou aqueles que têm muita verborragia, né? Muita palavra, e eles vêm, e o que eles falam? Falam coisas verdadeiras e junto ali eles jogam uma mentira. Mais verdadeira e joga ali mentira. Cabe ao orientador, aquele que está ali observando a reunião, que não está envolvido emocionalmente, ou o orientador, ou o coordenador da reunião, que às vezes tem que dividir as duas coisas para que observe atentamente e que se discuta essas situações sem melindres nenhum. O médium tem que entender que nada é pessoal. Estás falando de quê? Estás falando do espírito que veio ali, né? E aí vai se discutir isso daí. Isso é muito importante. E as comunicações instrutivas são, né, ensinamento. Vem para trazer ensinamento. E quem faz isso na reunião mediúnica aqui, em geral, no Brasil, em maioria dos centros, são os mentores da casa, ou o mentor da reunião mediúnica, ou o orientador do orientador da casa. Espíritos bons que vêm ali ajudar. Às vezes não são nem mentores, mas são espíritos bons ajudantes que vão ali, dão uma comunicação e vêm trazer alguma informação que é importante, né? Aí ele fala assim, Allan Kardec, ora, se é preciso experiência para julgar os homens, de muito mais habilidade necessitamos para julgar os espíritos. Gente, a gente se engana com o ser humano, não é? Há uma carinha bonitinha, uma palavra bonitinha, depois a gente vê que se enganou completamente, né? Como é que fala? É branquinho por fora e... Como é que é aquele negócio? O que fala do sepulcro caiado, né? Branquinho por fora e todo danado por dentro? Então, isso acontece. Agora, imagine espírito que você não vê. Você não vê, você não está entendendo muito bem e ali você fala uma coisa. É muito fácil ser enganado. Não é difícil, gente. A gente tem que estar muito conectado, muito atento. Nós não vamos entrar no tema 6, falta 9 minutos, né? E não vale a pena entrar aqui, mas se prepare que vai ser o tema 6 muito importante, que é a influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos. Então, aqui nós vamos tentar trazer alguma coisa, algum adendo, vamos ver se a gente consegue algum adendo interessante sobre isso aqui. Então, deixa eu sair aqui. Bem, gente, chegando ao fim da nossa aula, né? Que tudo que hoje nós ouvimos aqui, que nós pensemos sobre a questão de nós como grupo, né? Que possamos muito bem estudar, né, sobre a influência dos médiuns, moral dos médiuns, né? E tem tudo a ver com a questão também, né, um bom grupo mediúnico, fortalecido, funcionoso, bem firme, com objetivos e propósitos voltados ao Evangelho de Jesus, certamente terão uma reunião também igualmente séria, né? E com crédito diante da espiritualidade. Gente, é isso. Fica com Até Deus. Semana que vem. Muito obrigado pela paciência. Que pensemos bastante sobre tudo que foi colocado, né? Para que nós sejamos um grupo forte. Né? Roberto, boa noite, boa meu noite, querido. Ednilson, até mais, quinta. até quinta, até mais. Quiser, próxima semana estamos aí. Um abraço para vocês. Estamos fechando aqui, tá? Fiquem com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau.